Função do leitor 1. Quando Lúcia Pelaez era pequena, leu um romance escondida. Leu aos pedaços, noite após noite, ocultando o livro debaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de cedro, onde seu tio guardava os livros preferidos. Muito caminhou Lúcia enquanto passavam-se os anos. Na busca de fantasmas, caminhou pelos rochedos sobre o rio Antioquia, e na busca de gente, caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito caminhou Lúcia e ao longo de seu caminhar ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado com seus olhos na infância. Lúcia não tornou a ler aquele livro. Não o reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela que agora é outro, agora é dela. Eduardo Galeano. Sim, o autor do qual eu vou falar é Eduardo Galeano. Preciso dizer que não foi nem difícil fazer essa escolha. Ele é de longe o autor que mais me apaixona. E não é à toa. Uruguaio, nascido em Montevidéu em 3 de setembro de 1940, nos deixou em 2015, uma perda dolorida para dias como os nossos. Foi jornalista desde os 20 anos e sua obra mais famosa chama-se As Veias Abertas da América Latina, de 1971. Em 1973, com o golpe militar do Uruguai, foi preso e seu nome foi colocado nas listas do Esquadrão da Morte. Por isso, acabou se exilando na Espanha e voltou para o Uruguai somente em 1985. Foi casado com Silvia Brando de 1959 até 1962, apenas 3 anos, e depois casou-se com Helena Villagra de 1976 até 2015, quase 40 anos juntos, até a sua morte. Teve 3 filhos. Mas a verdade é que a biografia do Galeano não cabe em apenas uma página. Não é à toa que seus livros falam de muitos encontros com muitas biografias importantes em muitos lugares do mundo. E seus textos falam de uma América Latina viva e resistente, cheia de contos e histórias que precisamos continuar passando adiante. Uma das características mais conhecidas do Galeano era a sua paixão por futebol. Ele torcia para o Nacional do Uruguai e na juventude ele realmente pensou em ser jogador. Na Copa do Mundo, ele se trancava em casa e colocava uma placa no portão escrito "Fechado para futebol". Ele tem até um livro, todo dedicado somente a esse esporte. Chama Futebol, ao Sol e à Sombra. O livro traz vários contos curtos sobre jogadores, sobre partidas de futebol e tem até algumas críticas ao esporte e à organização dele no mundo. E se você me perguntasse, mas por que ler Galeano? Por que eu sou apaixonada por ele? Eu daria 5 motivos. Primeiro, porque em seus livros, em seus textos, há um espaço muito importante para o riso. Cabe um humor nos seus textos. Embora ele faça várias críticas e várias contestações, embora ele conte uma história dura da nossa sociedade, ele sempre deixa um espacinho para a gente sorrir também. Não só porque há uma beleza poética em seus textos, mas porque ele realmente acha graça em pequenas ações humanas. Eu acho tremendamente bonito isso. Um outro motivo é que realmente é possível aprender sobre história e sociedade nos livros do Galeano. Ele realmente usa seus textos para fazer uma análise e até uma crítica à sociedade que a gente vive, e principalmente à sociedade latino-americana e a nosso espaço nesse mundo. Além disso, em seus livros, várias vezes ele comenta sobre personagens que ele conheceu presencialmente e que são fundamentais na nossa história, desde Pelé e Maradona até Mujica, Darcy Ribeiro. É bem legal olhar essas biografias pelos olhos dele. O terceiro motivo é que ele nos aproxima realmente da nossa identidade latino-americana. A noção de quem somos e onde estamos realmente neste mundo. E por que é tão importante a gente conhecer a nossa história e dos países que nos acompanham nessa jornada. O quarto motivo é que os livros e os textos de Eduardo Galeano misturam os gêneros. Eu até quero ler para vocês um trechinho da biografia que está nesse livro aqui, O Vagamundo, que diz assim, ó: Galeano comete sem remorsos a violação de fronteiras que separam os gêneros literários ao longo de uma obra na qual confluem narração e ensaio, poesia e crônica. Seus livros recolhem as vozes da alma e da rua e oferecem uma síntese da realidade em sua memória. É muito legal que essa mistura, essa prosa poética do Galeano consegue transformar textos super profundos e sérios em algo poético e delicado. O quinto motivo, e não menos importante, é que os textos do Galeano dão espaço para o silêncio. Mesmo seus textos curtos, precisam que a gente pare um pouco antes de passar para a próxima página. Especialmente para a gente conseguir notar quais são as nuances daquelas palavras. Às vezes a poesia e a graça
escondem algo bem profundo e crítico em seus textos. Os livres. De dia são guiados pelo sol, de noite pelas estrelas, não pagam passagem e viajam sem passaporte e sem preencher formulários na alfândega e na imigração. Os pássaros, os únicos livres neste mundo habitado por prisioneiros, voam sem combustível, de polo a polo, pelo rumo que escolhem e na hora que querem, sem pedir licença aos governos que se acham donos do céu. Las pérdidas de las cosas, te confieso que nunca me importaron mucho, pero las pérdidas de las personas, sí, que me han dolido y en algunos casos me han dejado un huequito muy difícil de llenar. Pero bueno, este mundo está armado así. Sobre la base es un tejido de encuentros y de desencuentros, de pérdidas y de hallazgos, ¿no? Y el mejor de mis días es el que todavía no viví, o sea que a cada pérdida corresponden encuentros que no conozco todavía. Y por suerte la realidad es generosa y no te falla en eso. En realidad yo escribo para celebrarla, y celebrándola denuncio todo lo que impide que reconozcamos en los demás y en nosotros mismos los múltiples colores del arco iris terrestre. Somos muchísimo más que lo que nos dicen que somos. Galeano tem uma obra bastante completa. As Veias Abertas da América Latina é o seu livro mais famoso. O Livro dos Abraços é o meu livro preferido, sem dúvida, mas ele tem dois que eu sou perdidamente apaixonada, que é esse aqui, O Dias e Noites de Amor e de Guerra, e esse que se chama O Caçador de Histórias. Além disso, ele também tem um livro que está esgotado em todos os lugares, que é um livro ilustrado e, portanto, também infantil e juvenil, que se chama A História da Ressurreição do Papagaio. Essa história está dentro desse livro aqui, ó. As Palavras Andantes. E aí ela conta sobre um papagaio que morre e tudo ao redor vai ficando muito triste. Só vou ler um trechinho para vocês verem. A menina que era sua amiga chorou. A laranja despiu-se de sua casca e ofereceu-se a ela para consolar. O fogo que ardia debaixo do caldeirão se arrependeu e se apagou. Do muro soltou-se uma pedra. E aí vai falando várias coisas que vão perdendo a sua beleza e a sua alegria. E aí, por fim, o oleiro resolve um jeito de como que pode fazer esse papagaio ressurgir. É uma história bastante... E aí, quando a gente fala de ilustração, é bem legal que nos livros do Galeano, vários deles, tem algumas ilustrações bem legais. Esse aqui, por exemplo, que não é meu, que é da escola, tem essas ilustrações aqui, que são xilogravuras. Mas a maior parte deles tem essas brincadeiras com as imagens. Olha só. Mesmo no Livro dos Abraços, veja isso. E é bem bacana essa mistura da ilustração com o texto. A gente acaba sempre descobrindo uma coisinha a mais quando a gente repara nas ilustrações. Em um dos discos da banda KG13 de Porto Rico, a primeira faixa é com a leitura de um texto do Eduardo Galeano por ele mesmo. Nesse texto ele diz que o abraço é o primeiro gesto humano. Eu acho lindo, espero que vocês também. O mundo. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento e gente de fogo louco que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar perto pega fogo.